Patrocínio Cesta Básica Pelógia. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação, competência. Apoio Ciesp Taubaté. Ciesp São José dos Campos. Estamos hoje fazendo uma visita em Guaratinguetá, no alambique chamado Pé da Serra, Cachaça Pé da Serra. E eu já estive aqui há alguns anos atrás e foi fantástico, fiz um trabalho para a revista Empresas do Vale e nós estamos voltando aqui numa oportunidade de divulgar um pouco mais o que é o nosso produto da região, produto do Vale do Paraíba, coisa de primeira, artesanal. E ao nosso lado está o responsável por esse trabalho, professor Luiz Roberto Carrossi. Tudo bem, Luiz? Opa, tudo bem? É um prazer muito grande tê-lo novamente aqui no meu sítio, né? Nesse ambiente aqui que eu considero assim o local onde eu recebo os amigos do coração. E como você já tem vindo com o Nelson Marques, meu grande amigo, e amigo do Nelson, meu amigo também, já está considerado como amigo do coração. Eu agradeço a sua visita e estamos aqui à sua disposição. Bom, o que a gente quer na realidade dele é que ele fale um pouco do conceito da cachaça e como é que ele chegou até aqui. Muito bem. Eu acho que é um produto genuinamente brasileiro, então esse produto hoje está muito bem divulgado, inclusive na Europa e em grandes partes do mundo, e faz com que a gente, então, tenha um carinho muito maior pela nossa cachaça, principalmente na categoria de cachaça artesanal, que é um produto muito bem aceito no Brasil, na América do Sul, hoje está um sucesso. Então, a gente, na escala artesanal, nós temos possibilidades de ter um cuidado mais especial no plantio da cana, na escolha do tipo da cana, na fermentação natural, na destilação, sobretudo no envelhecimento desse produto. Então, você pode provar, vocês vão ver, muita gente já sabe que a cachaça artesanal, especialmente nessa categoria que nós estamos hoje, é um produto de primeiríssima qualidade, não perde para nenhuma bebida do mundo. Bom, o que a gente quer saber é como é que funciona para envelhecer a cachaça. Você falou, eu acabei de ouvir você dizendo que o barril tem que ser queimado, enfim, dá essa aula para a gente saber como é que funciona o armazenamento da cachaça. Perfeito. Bom, na verdade, nós temos que tomar o cuidado especial desde o plantio da cana, né? Então, nós temos um microclima, nós temos um tipo de terreno, e, para isso, nós temos um tipo especial de cana. Hoje nós temos no Brasil aí algo em torno de 488 tipos de cana. Portanto, a gente fazendo essa amostragem do clima e do solo, nós temos a cana especial. Quando você deseja com ela produzir cachaça. Portanto, você começa a produção de primeira qualidade com tecnologia nesse ponto. Depois a cana vem, é colhida, não pode ficar mais do que 24 horas colhida, ela tem que ser moída, apertada para se extrair o caldo dela nesse período, e depois então ela vai para a fermentação. Essa fermentação também é um cuidado especial. É uma fermentação natural, que vem com a própria cana, não é uma fermentação química. Depois disso, então, envelhecida, ela leva em torno aí de 10, 12 horas, mais ou menos, para fermentar. Ela vai para a destilação. Essa destilação é uma destilação por batelada, não pode ser um sistema contínuo, né? Ela é feita por batelada. Depois ela vai para um descanso de 180 dias em tonéis de inox, onde se faz a identificação e os controles de todos os teores dela. Faz a identificação dos lotes. Logo em seguida, ela vai para a madeira. No meu caso, 2 tipos de madeira, o pinho brasileiro e o carvalho inglês, onde essas 2 madeiras passam para a cachaça durante 6 anos. A minha cachaça só é engarrafada após 6 anos. Passa, então, o extrativo da madeira, que dá a coloração, o sabor, sobretudo, né? E o aroma da cachaça nesses 6 anos. Então, sai daqui, da cachaça Pé da Serra, do meu sítio, a cachaça amarela e a cachaça branca.
Bom, então, na realidade, você que quer tomar uma cachaça artesanal, você vai tomar uma cachaça que adormeceu durante 6 anos, é isso? Perfeitamente. Ela só vai pra Isso garrafa é após 6 importante. anos. Essa duração de 6 anos Tem um motivo. tem um motivo. Tem um motivo. E qual é? Esse motivo é o seguinte: quando a gente pega a cachaça para envelhecer na madeira, primeiro que a legislação brasileira não permite que se armazene a cachaça para envelhecimento em tonéis com mais de 700 litros. Aí caracteriza o armazenamento, não caracteriza o envelhecimento. Bom, estando então dentro das condições perfeitas, normalizada no Brasil, você tem uma curva de ganho de qualidade no envelhecimento da cachaça. Essa curva é uma curva ascendente e logo depois ela começa a ficar calma e quase que paralela ao chão. Isso a gente chama de curva assintótica. Bom, então a cachaça no início, nesse período até 6 anos, é quando ela vai mais rápido e ela ganha a qualidade num tempo bastante razoável. Mas a legislação brasileira já permite cachaça envelhecida após 1 ano armazenada nesses tonéis de madeira. Eu deixo 6 porque no ponto 6, 6 anos significa o ponto máximo que ela ganha de qualidade num tempo razoável. Porque eu não posso esperar muito tempo, porque a minha produção é pequena, por ser artesanal. Perco de 12% a 18% ao ano por evaporação, né? Agora, quando tem cachaça de 20 anos, de 24 anos, como isso, tem. Tanto que é mais caro, né? Porque ele leva muito mais tempo, mas ganha muito pouca qualidade. Mas ele ganha qualidade. Então, ele tem que ser mais caro, porque se perde muito por evaporação. Bom, e aqui vai uma pergunta importante. A cachaça que vai para o engarrafamento, que ela já está armazenada no vidro, que é na garrafa, se você deixar ela guardada, ela não vai melhorar, vai permanecer o mesmo. Ou você tem melhora também? Ela tem, mas é muito lenta, é quase desprezível. Ela vai ficar na qualidade que quando você tira da madeira, ela fica ali. Por quê? Ela já está totalmente lacrada, né? Não tem contato com oxigênio, mais nada, não tem evaporação. A única coisa que pode influenciar um pouquinho ali é a entrada de luz, né? Que todo destilado ou fermentado sofre um pouquinho pela entrada de luz. Nada mais do que isso. E isso é desprezível perto daquilo que ela já ganhou em 6 anos. Bom, agora vai mais uma pergunta que não quer calar. Eu ouvi você dizer da palavra cachaça. Explique o fundamento da palavra cachaça. Bom, essa história que consta no Museu de Antropologia de Recife, lá em Pernambuco, a cachaça diz o seguinte, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles comiam muito carnes de macho, né? De animal macho, especialmente o porco doméstico, né? Porque nós tínhamos aqui no Brasil, que nem eles conheciam, que era o caetetu, o porco do mato, né? Mas aquele porco é completamente diferente do porco doméstico que chegou da Europa. Mas eles não costumavam, na época, castrar o macho. Então, toda a carne do macho não castrada ela é um pouco mais dura e ela traz um aroma não muito agradável. Cada um com uma característica. Por exemplo, o carneiro, o cabrito, sobretudo o porco, né? O porco macho. Mas o porco macho em Portugal se chamava de cachaço, né? Mas, se você encontrar em qualquer biblioteca um livro de receita da vovozinha, lá distante de nós, todos esses livros de receita para preparar qualquer carne, especialmente carne de caça, né? E alguma coisa de destilado, tipo álcool. Porque isso amolece a carne e tira aquele aroma desagradável da carne. Então, ia uma quantidade, um copo, alguma coisa assim. Hoje usa muito vinho, o vinho deixa o aroma do vinho no preparo dos temperos e coisas desse tipo, né? Mas a história começou com álcool, no caso, no Brasil, a cachaça. Isso é extremamente importante, porque tudo aquilo que tinha de não muito agradável na carne do cachaço ficava boa. Mas, analisando a vida como ela é, como veio ao mundo, quem que deixava o cachaço muito soft, mole? A cachaça depois de um amor, né? Que era a porca, que era a fêmea dele, tá certo? Então, se é colocado esse destilado que era feito no Brasil, produzido no Brasil pelos escravos, então aquilo passou a ser chamado também de cachaça, em alusão à fêmea do porco. Perfeito? Bom, então essa é a história que vem do começo do nosso país, né? Agora, vamos fazer uma análise aí gramatical, morfológica da palavra. Se você for aos dicionários, se pegar caixa com CH, você vai encontrar que é alguma coisa translúcida, cristalina.
Se você pegar no dicionário do Tupi-Guarani, aça com C cedilha, é alguma coisa que te faz criar gosto por aquilo, né? Em outras palavras, hobby, um costume, coisa desse tipo. Então é alguma coisa que te seduz, que te cria assim um bem-querer por ela, que é cristalina. Cachaça. Bom, outra coisa importante é a gente saber, na sua produção artesanal, você consegue armazenar quantas garrafas ou quantos litros, ou enfim, Perfeito. por cada safra. Perfeito. Hoje nós temos uma produção equilibrada, muito bem equilibrada, com o armazenamento que eu tenho, né? Então eu tenho, por vez, para movimentar, eu tenho mais que isso, né? Mas por vez, para a movimentação sequencial dessa produção, eu tenho possibilidades de produzir, portanto, eu tenho que ter um espaço para armazenar tudo isso de 20 a 25 mil litros, né? Sem contar aquela que já está encaminhando no envelhecimento. E você mantém quantos barris aqui? Aqui em cima eu tenho alguns onde a gente recebe as pessoas, né? Aqui eu devo ter uns 12 mil litros, mais ou menos, aproximadamente, e os demais estão lá para baixo. Eu tenho aí, não dá para contar, não lembro de cabeça, porque eu tenho barris a partir de 250 litros até de 4 mil litros. Agora, o que é importante em armazenar a sua cachaça, o seu produto, em madeira? Qual o tipo de madeira que é apropriado para esse tipo? Bom, a cachaça amarela, a gente percebe que quando as pessoas vêm aqui comprar, a primeira pergunta, a preferência principal é a cachaça amarela. E a cachaça amarela, para ficar licorosa, especial, um aroma muito agradável, porque é o único destilado no mundo que tem aroma é a cachaça, né? Os outros destilados são secos, vêm normalmente de cereais ou de raízes, né? Então, para que esse aroma fique bastante atrativo, é o carvalho inglês. Nós estamos testando um barril de carvalho brasileiro, que é da família da Ficheira, mas ele deixa um amarelo um pouco diferente e um pouquinho amargo ainda. Eu tenho esperança que ele, com o tempo sendo usado, esse amargor deve diminuir um pouco, né? Mas a gente não sabe ainda. Mas, portanto, o carvalho inglês. E a outra cachaça branca minha, que ela é mais seca, porque ela vai ficar arredondada, não é uma cachaça de segunda, ela vai ficar arredondada para a caipirinha, ela é em pinho brasileiro. Bom, nós vamos poder ter a oportunidade de conhecer aonde ele armazena pelo menos 12 mil litros, 12 é isso? Mil litros, e nós vamos para lá agora. Onde está localizado exatamente os barris de carvalhos, que é onde recebe a cachaça. Bom, Luiz, você pode explicar como é que funciona o armazenamento aqui? Perfeito. Então, a cachaça, após ficar 180 dias descansando em tonéis de inox, como a legislação brasileira permite, né, e exige, ela vem para cá. Então, aqui é um local muito especial, onde a gente tenta, pelo menos, regular muito bem a umidade do ambiente, a temperatura do ambiente de maneira natural, né? Então, nós estamos vendo alguns fungos no telhado, isso é extremamente importante para nós, que ele funciona exatamente como um isolamento térmico, natural. Isso faz com que a cachaça descanse e ganhe, então, essas qualidades do próprio sistema de envelhecimento nesse tipo de armazenamento, né? Então, nós temos aqui tonéis variando de 250 litros até aproximadamente 650 litros, né? Então, esses tonéis funcionam dessa maneira, onde a cachaça fica armazenada, quietinha, descansando, onde está sendo passado para ela através daquele tonel que é queimado por dentro, para, então, a gente conseguir passar o extrativo da madeira, de cada madeira, no meu caso, dois tipos diferentes, para a cachaça, dando a cachaça amarela e a cachaça branca. Muito bem. A gente tem percebido que, com essa tecnologia avançada, a gente tem visto em alguns alambiques tonéis de metal.
Existe diferença entre o tonel de metal e a madeira? O tonel de madeira? Existe. Se a cachaça já estiver envelhecida, ela pode ser armazenada no tonel de metal. Se estiver envelhecida Mas já. se ela for O envelhecer- tonel de metal não passa para a cachaça as propriedades que uma madeira passaria. Mas isso não é corriqueiro, o cara colocar no tonel de Não é normal, não é normal. comum, não é comum. Não é. De qualquer maneira, ele tem que envelhecer na madeira. Na pra madeira, depois não, passar aí pra- isso não tem nada substituindo ainda. A não ser quimicamente algum processo que acelere, né? Mas ainda não. Bom, a outra pergunta que não quer calar é exatamente os barris de carvalho. Existem profissionais ainda no mercado que atuam para fazer esse tipo de trabalho? Esse é um trabalho muito bonito que eu gosto muito de divulgar e que nesse mundo moderno, nosso chamado mundo moderno, né? E eu tenho que aceitar essas coisas porque eu trabalho, afinal, numa universidade, né? Então eu tenho que aceitar essa evolução rápida do jeito que está. Mas, no entanto, isso está fazendo com que algumas profissões extremamente interessantes e que exige do profissional uma habilidade muito boa nas mãos, né? Como um carpinteiro, como um marceneiro, né? Que hoje está se acabando. No nosso caso, que é artesanal. Que no nosso caso hoje, que produz e fabrica tonéis, é o chamado tanoeiro. E a indústria tanoaria, né? Que hoje está em extinção. Nós temos hoje aqui perto, uma bem pequenininha aqui perto de Resende, Volta Redonda, por ali. Nós temos uma no Rio Grande do Sul, né? E fora disso tinha um senhor muito especial que fazia as coisas para a gente em Pindamonhangaba, que hoje também já não está trabalhando mais e que eu saiba são os últimos, né? Isso é uma pena. Eu acho que a gente pelo menos deveria trabalhar em cima dessas pessoas e passar para alguém, porque nós precisamos ainda muito desse tipo de trabalho. Bom, e para que nós possamos ter ideia, hoje o cara cobra quanto por metro, por litro, enfim? Normalmente é cobrado o valor do tonel em função da madeira e o valor por litro que ele comporta. Então vamos supor aí 250 litros, hoje o tonel 250 litros deve estar em uns R$2.000 ou R$2.500 tranquilamente, seguramente, né? Mas cobra em função do volume. Não, mas eu digo, mas é valorizado. Muito valorizado, é um trabalho muito bom e é um trabalho difícil, né? É um trabalho diferenciado, é um artista. Bom, vocês viram como é que funciona, a qualidade da cachaça, o tipo, o armazenamento, enfim. E com uma pessoa que entende, formado, professor, conhece tudo, viajou, se inteirou. E o que é que a gente gostaria que você fizesse? Viesse até aqui, passasse o dia, não sei se pode passar o dia, pode passar o dia, tem atividades, e você experimenta, ou vem experimentar a cachaça e levar para os seus amigos, conhecidos, enfim. Bom, para finalizar, gostaria que você desse oficialmente o endereço e como chegar aqui. Muito bem, isso é tranquilo. Nós estamos em Guaratinguetá, na estrada da Pedrinha, né? A gente entra por Guaratinguetá pelo sistema Mário Covas, agora que é muito fácil, né? Pela JK, segue na direção da estrada da Pedrinha, sentido Pedrinha, no quilômetro 9,5, nós temos uma outra estrada cruzando, né? Saindo para a esquerda, chamada Estrada do Pirizal. Né? Nós estamos exatamente na Estrada do Pirizal, número 2800, bairro do Pirizal, muito próximo do Hotel Sete Lagos. Então, uma referência muito interessante, quando chegar na cidade, perguntar como é que faz para ir no Hotel Sete Lagos. 1,5 km após o Hotel Sete Lagos, nós temos a entrada do meu sítio, chamado Sítio Recanto Feliz, do professor Carrossi, mais conhecido, Cachaça Pé da Serra. E você mantém um site para que a pessoa possa entrar? Olha, eu tenho um site da minha filha, né? Mas eu não tenho um site ainda da produção. Eu estou fazendo. Eu acho que é o ponto fundamental para o contato geral e de referência, né? Isso talvez seja até um descuido da gente cuidar dos outros detalhes e acaba se esquecendo disso, né? Mas é uma providência que eu estou tomando agora. Passarei para você com muito carinho logo em breve, né? E queria convidar todos, realmente, reforçar aí que vale a pena passar um dia aqui com a família.
Muito bem, vamos aproveitar a oportunidade e conversar com o presidente, talvez seja vitalício, né? Porque cachaça não tem jeito. O Antônio Jorge, tudo bem, Antônio? Tudo bem, Zé? Tudo bem, ouvintes da Metropolitana? É mais um encontro desses agradáveis que nós temos aí, essa reunião de amigos. E são pessoas que gostam agora porque não tem mais pinga, né? A cachaça brasileira tomou aí um outro rumo, superou o uísque. Vimos aqui hoje que a Alemanha é a maior consumidora no mundo e são pessoas que gostam de degustar. E estamos aqui, esse grupo nosso maravilhoso, fundamos em 2008, mas com o intuito de reunir alguns amigos. Mas que a coisa tomou uma dimensão, então nós temos feito essas reuniões em grandes alambiques aqui da região. Já tivemos em São Luís de Paraitinga, lá junto com o Sembranelli, né? No Mato Dentro, maravilhoso, uma qualidade excepcional, exporta. Hoje estamos aqui, né, em Guaratinguetá, no pé da serra também. O proprietário tem aí uma estrutura, uma qualidade, ele é um engenheiro fantástico. Então, além de você degustar uma cachaça, de reunir os amigos, a gente vai aprendendo muito sobre esse produto brasileiro que hoje é de nível de exportação. Muito bem. Eu acho que cachaça, hoje em dia, você tem que valorizar. E pelo contrário, você valoriza muito mais do que o uísque. E nós percebemos que degustar uma boa cachaça é sinônimo de ter um bom paladar. Bom paladar, um produto genuinamente brasileiro, que hoje tem uma qualidade excepcional, tem toda uma legislação que controla a produção desse produto, desde da escolha da terra, a escolha da cana, o corte da cana, né? Todo o processo de fabricação, os selos, né, do Ministério da Agricultura. Então, às vezes, a pessoa hoje... E nós precisamos cada vez investir mais nisso, porque fala em pinga, tem aquela ideia pejorativa, né? Então, a cachaça hoje é um produto nacional que o Brasil exporta, como tantos outros produtos que nós temos. E nós, como cada um tem um hobby na vida, né, nós gostamos de ter o grupo de amigos e de degustar, como participamos também em Taubaté da Univinho, enfim, é no sentido de estar conhecendo cada vez mais e valorizando a nossa região, que é uma produtora de cachaça de alto nível. É isso aí. Bom, vamos aproveitar agora para conhecer um pouco mais da área da produção de cachaça. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, 148 anos. Ao completar 148 anos de existência, a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba tem orgulho de sempre estar trabalhando em prol da saúde da população. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Olá, José Carlos, eu estou aqui em Pindamonhangaba, no quarto desfile dos formandos do curso de costura industrial, que é pioneira aqui na cidade.
Agora vamos conversar com Paulo Torino, que é diretor do Senai aqui de Pindamonhangaba. Professor, qual a expectativa para este grande evento? A expectativa é muito boa. Um evento que nós planejamos para o encerramento das formandas, 150 formandas do curso de costureiro eclético, onde as pessoas aprendem a costurar em máquinas industriais, costura reta, galoneira e overlock. E qual é o diferencial do curso aqui do Senai de Pindamonhangaba para outros cursos? O grande diferencial é que as alunas aprendem a trabalhar em máquinas industriais. Os cursos, a maioria dos cursos, dão esse curso de costura em máquinas caseiras, né? Então, o nosso curso é mais voltado para a área industrial de confecção. Qual o incentivo que o Senai dá para essas alunas depois de formadas? Nós damos um grande incentivo, uma vez que essa mão de obra se qualificou muito bem e tem um grande campo de trabalho, mesmo de carteira assinada, numa confecção, numa indústria de confecção, ou para trabalhar em conta própria. Ela pode desenvolver uma pequena cooperativa ou trabalhar sozinha na sua própria residência. O Senai também coloca à disposição das indústrias o cadastro dessas alunas formadas. Caso alguma confecção que está nos assistindo se interesse, a gente pode direcionar as nossas formandas para as indústrias de confecção. E agora quem ficar interessada, como faz para participar do curso? Pode ligar diretamente para o Senai, 3642-6207 e pedir mais informações, uma vez que nós temos 4 polos da confecção em Pindamonhangaba. Uma no próprio Senai, uma no distrito de Moreira César, outra no bairro do Araretama e outra no bairro do Beta. Muito obrigada pelas informações e você continua acompanhando essa grande festa aqui com a gente na Metropolitana. Dessa noite, que registram presença na passarela, são as próprias alunas que aprenderam a confeccionar cada modelo. Você é o nosso convidado, confira todos os detalhes. Esta formatura não poderia estar acontecendo sem a dedicação de 9 professoras. Eu vou começar com uma delas, que é a professora Nivalda Andrade. Professora, qual é a emoção do coração neste momento? Olha, é uma satisfação muito grande ver que depois de tanto trabalho, de tanta luta, nós conseguimos fazer evento tão grande, tão gostoso, né, para todo mundo agora. Porque começou pequenininho e agora já tomou uma dimensão muito grande. Vocês acompanham essas alunas durante 4 meses e meio. Que relação é construída com elas? É uma relação boa, de amizade, de carinho. A gente acaba se envolvendo com todas elas, né? Cada uma tem uma história, chega ali tímida, às vezes elas não sabem fazer nada. E quando você vê, elas já aprenderam a costurar de verdade. É muito bom. Vocês acompanham ela depois que saem do curso? Olha, muitas sim, algumas não. Algumas, né, tomam outros rumos, vão trabalhar e a gente não fica sabendo. Mas muitas não, igual hoje tem muitas ex-alunas aqui. E tem muitas que estão trabalhando e muito. E a gente vê esse fruto, né? É muito bom.
a professora Claudineia Rodrigues. Ela estava me contando que está neste curso desde quando ele nasceu, há 2 anos atrás. Professora, a cada desfile é um momento diferente. Qual é a emoção dessa noite? É bastante grande, né? É muito bom você ver que consegue, né, cativar e trazer todo mundo ali para estar pondo em prática o que aprendeu, né, em sala de aula e trazendo para ver mesmo, o pessoal ver que você consegue, né? Você tem a capacidade de conseguir fazer, né? Não só ir lá, tá aprendendo, mas que você faz e tem capacidade, né? É muito bom. E como estão as alunas lá atrás? Ah, estão bastante nervosas, né? Fica bastante tensa, bastante mesmo. São as alunas que estão desfilando, vão desfilar as próprias vestimentas. Vocês acompanharam os desenhos? Como que foi esse processo? Sim, elas pegam o modelo que elas querem e a gente ensina a passar para o papel, né, para poder estar fazendo, e depois vai para a máquina, costura, confecciona sua própria roupa. Está preparada para uma nova turma? Com certeza. Cada turma é uma conquista. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, 148 anos. Ao completar 148 anos de existência, a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba tem orgulho de sempre estar trabalhando em prol da saúde da população. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Olá, amigos. Estamos ao lado dessa pessoa que é fantástica, respeita o Vale do Paraíba, mantém raízes, que é o Renato Teixeira. Tudo bem, Renato? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Isso é muito importante. E já vou falar ao vivo. O Ito mandou um abraço para você. Abraço para o Ito. Pode mandar para ele, que você quiser. Grande artista, grande artista. Bom, a nossa primeira pergunta é o seguinte: você nasceu em Santos, conviveu em Ubatuba, viveu em Taubaté. Como é que você diferencia esses 3 lugares? Eu nasci em Santos foi uma coisa muito breve, porque eu nasci, depois, com 1 ano de vida, fui morar em Porecatu, no norte do Paraná, e depois meu pai e minha mãe voltaram para Ubatuba, porque minhas origens familiares são todas ubatubanas, pai e de mãe. Quando eu tinha 11 anos de idade, mudamos para Taubaté. Meu pai ganhou uma promoção, foi trabalhar no Serviço do Vale do Paraíba, SVP, e ETA, enfim, meu pai tinha muitos amigos em Taubaté, então quando Taubaté entrou na minha vida foi bem naquele momento que você está descobrindo as coisas, que você está tomando noção do que é o mundo, né? E eu sempre fui um cara muito curioso, que sempre quis saber das coisas, investigar, e em Taubaté encontrei a arte popular, a cultura popular, aqueles figureiros do Morro da Imaculada, as folias de reis, aquelas coisas
E fui me interessando, às vezes eu com os meus amigos, saía para roubar santinho de madeira, nos encruzilhadas. Quer dizer, tive aguçou muito a minha curiosidade pela cultura popular, né? E realmente o Vale, e depois o Vale do Paraíba como um todo, é muito rico, enfim. Então foi aqui que esse momento é muito importante por causa disso, porque foi aqui que eu me identifiquei como um ser humano, um cara da terra, enfim. Bom, você, antes de ser cantor, você teve pretensões para uma outra profissão? Olha, se considerar que eu sou de uma família de muitos músicos lá, quer dizer, nasci no meio da música, né? Então a música sempre foi uma tendência muito forte. Eu curtia muito os meus amigos em Taubaté, era muito amigo do Romeu Cimi, que é um grande arquiteto, um cara que tem uma visão cultural bastante interessante. Convivi bastante naquele momento da arquitetura, mas a música e a arquitetura são muito parecidas, né? A música é uma forma de arquitetura, né? E eu sempre gostei muito da arquitetura. Eu uma vez falei isso numa entrevista, e as pessoas acham que houve uma opção nesse sentido, mas não houve. Houve sempre um interesse grande por arquitetura. A ponto de quando eu cheguei em São Paulo, eu frequentava a FAO, assim, para assistir aula, né? Eu parei de estudar na segunda série de ginásio por total não identificação com os interesses, o que a escola me ensinava e as coisas que eu estava querendo aprender. Lógico que foi um grande equívoco meu, eu deveria ter levado isso mais a sério. Mas sempre tive vontade de fazer. Eu entro aqui, por exemplo, cheguei aqui no Teatro do SESI, eu já fico olhando tudo, já fico reparando os detalhes, já fico, sabe, analisando. Também isso é música, arquitetura é música. Bom, você em 1967 participou do primeiro festival, né? Você participou do primeiro festival da Record, com a música da foi a Gal Costa, isso, a Gal Costa. Ali realmente foi o que te incentivou a dar sequência à sua carreira? Sem dúvida. Naquele momento os festivais tinham um grande prestígio e você ser classificado era um feito, né? Então, eu estava em Taubaté, lá na minha, sabe, tentando me ajeitar por lá. De repente surgiu essa oportunidade que me veio através do Renato Consorte. Eu sou muito amigo do Luiz Consorte, filho dele, que ele fez essa aproximação, ele levou uma fita minha para o Walter Silva, e foi assim que rapidamente, em poucos meses, eu saí dessa situação taubatiana para um artista classificado, para um compositor classificado no Festival da Record. Realmente foi um incentivo muito grande. Eu dei muita sorte, porque eu cheguei num momento em que estava surgindo uma geração que até hoje está aí, de Chico, Caetano, Gil. Eu convivi com eles assim meio que na fase da pré-celebridade, né, antes de serem celebridades. Havia um debate, havia um incômodo muito forte, que era a ditadura militar, havia uma situação política, havia um confronto, havia uma vontade imensa de criar as coisas novas, porque ali naquele momento se intuiu a chegada dessa nova era digital, essas coisas. O som começou a mudar, os estúdios cresceram, e, enfim, começou a surgir um mercado de música no Brasil muito interessante, o mundo começou a olhar um pouco mais para a gente. Enfim, foi um momento. Comecei no momento, na melhor parte do jogo, entendeu? E até hoje isso me serve muito. Mas, na verdade, a minha identidade musical começa a surgir a partir dos anos 70, quando eu intuí que a música caipira, aquela original do Tonico Tinoco, aquelas que o Teodoro Israel me mostrava na discoteca da Rádio Difusora lá em Taubaté, aquela geração maravilhosa, genial, estava cumprindo o seu ciclo, né? Porque tudo esgota, né? E eu senti que era preciso fazer uma releitura. E que, como taubatiano, eu senti que eu tinha condições disso, entendeu? Porque eu não era caipira da roça, mas eu era caipira de Taubaté, entendeu? O que já é uma pequena evolução, né?
Então eu parti para repaginar a música da cultura caipira. Se você considerar que antes de 1970 ela estava perdendo muita força, e a partir de 70, quando eu comecei com o meu trabalho, que é um trabalho mais acadêmico, vamos dizer assim, dentro da música popular, que tem muito mais influência de Monteiro Lobato do que de outras coisas. Enfim, e o Sérgio Reis também começando a carreira dele dentro dessa coisa que se chama sertanejo, e o Léo Canhoto e Robertinho. A gama é importante, né? O Léo Canhoto e Robertinho tiraram o chapéu de palha, tiraram o lenço do pescoço, subiram numa moto e começaram a botar guitarra elétrica. Então, de uma certa forma, nós três ali naquele momento, meio que intuitivamente, a gente estava criando condições para que a música do interior chegasse onde ela chegou hoje, a dominar 70% do mercado de música no Brasil. Então, a geração que veio em seguida, que foi Chitãozinho Chororó, o Zezé, enfim, essa geração que vem em seguida, para nós, nós e eles, a gente era um pouco concorrentes ainda, né? Cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Eu saí perdendo porque a minha proposta sempre foi mais cult, mais acadêmica, né? E num país que tem uma educação tão precária como a nossa, o pessoal que tem um apelo mais popular consegue sair na frente. Mas as minhas músicas são perenes, as minhas músicas duram mais, entendeu? Então elas vão ficando. Essa é uma característica da música, da cultura caipira, o que ela tem de mais forte, né? Eu acho que o mercado hoje, o mercado de música no Brasil, que sempre girou no litoral, sempre foi muito litorâneo, até pelo aspecto, você vê, a bossa nova é uma coisa totalmente litorânea, né? A música baiana tem aquela coisa do caíme, do mar, sempre foi muito litorâneo. Agora o eixo gira também no interior, né? Eu acho que aquele momento ali que as informações que eu trouxe de Taubaté, poder cantar o jeito que a gente vive, os nossos valores. Eu até para criar meus filhos, eu sou meio taubatiano, entendeu? Essa coisa enraizou muito em mim e eu tenho um jeito de pensar que me identifica com a região, enfim. E eu me sinto com muito orgulho o cara daqui, entendeu? O cara que canta as coisas daqui. Não o cara daqui, o cara que canta as coisas daqui, entendeu? E que nunca tive um olhar vazio, nunca tive um olhar puramente interesseiro sobre isso, entendeu? É a minha alma, é o meu espírito que se identifica com isso, né? Então isso para mim tem sido o alimento da minha música. Agora, por outro lado, a gente percebe que a música raiz, ela deu uma recuada, não por sua causa, justamente por esse montante de dupla sertaneja. Você acha que você ainda consegue recuperar esse trabalho fortíssimo de raiz? Não, eu nunca foi minha proposta promover música de raiz. Música de raiz são aquelas furias de reis que ainda rodam lá no Morro da Imaculada, essas festas populares dos bairros. Aí o que acontece é que a gente precisa andar e mais à frente identificar isso sob um outro ponto de vista. A música que a gente faz, que eu faço, que o Zezé faz, que o Almir Sater faz, que o Boldrin faz, Chitãozinho Chororó, a gente canta as coisas que o povo vivencia, né? Essas vivências populares o povo é uma fonte de informação muito rica. Nenhuma imaginação consegue ser superior ao que o povo cria, entendeu? Então, cantar essas coisas é a missão, né? Então, isso é uma visão mais, vamos dizer assim, folk, é uma visão povo, né? E não é conveniente você se amarrar em fórmulas antigas, voltar a tocar como os antigos faziam, entendeu? Isso eles fizeram e nós não vamos fazer melhor que eles, pode ter certeza disso, eles vão ser sempre os melhores. Ninguém vai fazer melhor que Tunico Tinoco, ninguém vai ser melhor que Tião Carreiro e Pardinho, Vieira e Vieirinha, entendeu? Eles são imbatíveis, ninguém vai ser melhor que o João Pacífico. Imagina se eu teria a pretensão de querer fazer uma coisa. Eu não tenho vivência, não vivi no tempo dele, entendeu? Então, essas coisas ficaram, entendeu? Gloriosamente, como um holofote para iluminar o caminho das novas gerações, né? É quase que uma lanterna, né? Eles passaram a lanterna para a minha geração, para a geração do Sérgio, e agora nós estamos passando essa lanterna para
o pessoal novo que está vindo aí, uma música, é da música do interior que vai surgir os novos Chicos Buarque, os Chico Buarque, novos Caetanos, entendeu? Novos Gils. É daí que vai vir a sequência da história, né? E agora, por enquanto, a gente tem que se contentar. Se fala muita dupla sertaneja, muito música banal, muito parecidas. Mas se você olhar para trás, você vai ver que a música decanta. Ela canta e decanta. No frigir dos ovos, se você olhar para trás, você só vê Pixinguinha, você só vê Dorival Caymmi, você só vê Noel Rosa, você só vê os bons. Os bons ficam. Agora, para finalizar, Romaria é o que realmente marca a sua vida, marca a sua carreira, enfim, é o que ninguém esquece para valer. Romaria, mas também Tocando em Frente, que é a minha com o Almir. Eu tenho algumas alegrias, né? Romaria, sem dúvida alguma, principalmente porque me deu a maior satisfação que um compositor pode ter na vida, que é ser interpretado por uma das maiores cantoras da história da música, né? Então, só a gente mesmo que pode falar que sensação é essa, entendeu? De você fazer uma música e, de repente, vir uma cantora como ela e cantar a sua música. É uma coisa, nada se compara a isso, né? Mas a música se transformou assim, numa referência, um divisor de águas, entendeu? A partir dali é que essa nova realidade musical começa a se firmar de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho muitas alegrias, Tocando em Frente, quer dizer, uma canção minha, minha e do Almir, né? Que a minha grande alegria é saber que essa canção ajuda as pessoas, entendeu? Às vezes ela ouve e fala, pô, isso aqui ando devagar porque já tive pressa, é melhor pisar no breque, entendeu? Então vou acelerar. Quer dizer, sempre ajuda a pessoa a refletir um pouco sobre a vida, né? Isso é muito bom, isso me agrada muito, e a música no New York Times. Eu nem gosto de falar muito isso, mas o Caetano Veloso fala assim, se você não falar, ninguém vai falar, entendeu? Então, houve o editorial de música do New York Times resolveu selecionar as 10 maiores músicas brasileiras de todos os tempos, e Tocando em Frente ganhou em primeiro lugar, seguido de Águas de Março, enfim, uma série é uma alegria, né, inominável, né? E também a Academia Brasileira de Letras, há uns 3, 4 anos atrás, resolveu se reunir e escolher as músicas, as letras inquestionáveis da música popular brasileira em todos os tempos. Sem número, não é as 10, chegaram em 17. E entre as 17, amanheceu, eu peguei a viola, minha música está lá, entendeu? Então, são coisas assim que pô, eu fico pensando assim, não aumenta meu cachê, não me faz vender mais show, entendeu? Mas eu sinto uma satisfação porque eu sou neto de um professor, porque a minha família sempre foi envolvida com música, porque meu pai se dedicou muito para que as coisas se realizassem a meu favor, porque com ela eu criei meus filhos. Então, pô, quando eu tenho esse reconhecimento, sabe, eu fico muito feliz, principalmente em nome dessas pessoas que eu represento. Eu não estou aqui sozinho. Inclusive a baixinha, a Elis. Mas você também não pode esquecer que também Roberto Carlos fez parte da sua vida lá atrás. Se ninguém sabe, vão ficar sabendo. É um dos momentos lindos. O Roberto, no Festival da Record de 69, ele cantou uma música minha do Beto Russo, Madrasta. E foi muito interessante porque aí o Roberto vendia muito disco, né? Então dava muito dinheiro ser gravado pelo Roberto Carlos. E eu estava chegando, eu não tinha, sabe, eu morava com meu tio, né, na casa do meu tio, assim, no sofá da sala. Aí eu fui na editora para editar a música, que a editora é responsável pela vida civil da música, assim, pela vida burocrática da canção, né? E eu e Beto ganhamos assim, o equivalente hoje a R$100 mil, eu R$100 mil o Beto. Cara, eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida, eu não sabia o que é isso, entendeu? Deu uma felicidade, cara, deu uma alegria. E aí nós fomos no banco, transferimos o dinheiro para a conta, cada um pegou R$5 mil. Eu estou falando desses números porque
A grana que tinha era desse mesmo... cada um pegou R$5.000 em dinheiro. Desses R$5.000, cada um trocou R$500 e notinhas de R$1. Aí pegamos um táxi ali na Avenida Rio Branco, no Rio, mandamos ir para Copacabana. Quando entramos no aterro, eu abri a janela de trás do táxi, o Beto também, com a janela aberta. Falei, é agora, Beto. E ele jogou R$500 pela janela do lado dele, e eu joguei R$500 pelo meu lado. Então você via as brecadas lá atrás, né? Então foi uma... Isso, inclusive, naquele livro aí do Roberto Carlos, tem esse episódio como uma mostragem da força que era você ter uma canção gravada pelo rei naquele momento. Ele tinha acabado de ganhar o Festival de Sanremo, então foi um momento lindo. A música só me deu alegria, só me trouxe boas histórias. Sou muito feliz com ela. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua atenção e espero encontrá-lo mais vezes. E mais uma coisa, a música é a sua vida. A minha e a de todos nós. Eu estava pensando em fazer uma música só com essas frases que a gente prega na parede, tipo assim, em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. Bonito, né? Sabe? Mas aí, essa eu lembrei, mas daí não lembrei. Daí não vi, falei, eu me lembro de uma frase aí, e nada, e a musiquinha aparecendo. Eu falei, acho melhor a gente inventar as frases, senão a gente vai perdendo muito tempo. E saiu assim. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levo certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, que estrada eu sou, conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, que eu já chorei demais. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, que estrada eu sou.
Mais uma vez estamos aqui com todos vocês para convidar. Não importa a sua religião, seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja ortodoxo, nós não estamos aqui para falar de religião, estamos aqui para falar de paz, de alegria, de felicidade e do espiritual. E domingo agora às 9 da manhã, pessoas que vêm de muito longe, ali no Santuário Carismático dos Anjos, para formar conosco a novena de Nossa Senhora da Rosa Mística. E eu vou entregar em suas mãos a rosa benzida, para você levar para a sua casa. Então esteja conosco domingo agora, às 9 da manhã, Rua Miesper 202, no centro de Jacareí, atrás do Mercado Municipal. Até lá, Deus abençoe a todos.